prender a nossa atenção. E a gente para e pensa na vida, nas situações que a gente passa. Hipnotizante, né? Ainda mais um fogo de conselho. Fogo de conselho pode-se dizer que é milenar ou até mais, né? 2, 3, a gente não tem ideia de quanto tempo tem. Mas as pessoas se reuniam em volta do fogo justamente para dar conselhos e para contar histórias de guerra, de lutas, de bravura, passar uma ideia, principalmente as pessoas de mais idade, os mais novos. E eu escolhi 5 conselhos bíblicos. E eu gosto muito desses conselhos bíblicos porque é uma forma que Deus nos alcança. E Deus, por vezes, tem que usar subterfúgios para a nossa mente finita poder entender. Um dia eu estava viajando para São Paulo com a minha família. Minha menina ainda não existia. O meu filho, que hoje tem 17, tinha mais ou menos uns 3 anos. E sabe como é que é uma criança de 3 anos dirigindo, indo junto numa viagem para São Paulo, que demora ali 15, 16 horas. A toda hora ele parecia o burrinho do Shrek, né? A gente já chegou? A gente já chegou? A gente já chegou? E uma hora eu perdi a paciência e disse, guri, não, quando chegar, você vai ver. De repente o silêncio reinou no carro por um tempo, eu até fiquei feliz. Mas quando eu olhei para minha esposa, eu vi que ela não estava muito feliz, porque eu não devia ter perdido a paciência, ele era só uma criança. Aí o tempo passou e ele, pai, e eu, você é um cara inteligente, você vai achar um jeito de me dizer quanto tempo falta. E aí a minha esposa deu um sorrisinho pensando, agora como é que tu vai te ver? E aí eu pensei, olha, tem um DVDzinho que tu gosta, sabe aquele desenho? Ah, eu sei. Imagina que tá em tal cena. Ele disse, então eu já sei mais ou menos quanto tempo vai demorar. Daqui a pouco ele, pai, em qual cena tá? E eu disse, agora tá nessa. E ele, então já sei. E aí, quando a gente estava chegando, ele, pai, e agora? Eu disse, olha, tá tudo preto a tela. O DVD quebrou, ele entrou na brincadeira. E eu disse, não, as letras estão subindo, a gente já está chegando. E foi aquela gritaria, e a gente chegou. E é dessa forma que Deus usa um subterfúgio para que a gente possa entender com a nossa mente finita, a mente infinita dele. E o primeiro conselho está em Isaías 30, versículo 21, que diz assim, os teus ouvidos ouvirão a palavra que está detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviares nem para a direita, nem para a esquerda. Os teus ouvidos ouvirão. Não adianta a gente dizer que não. Os nossos ouvidos ouvem a voz. E quando Deus diz, não te desvia, nem para cá, nem para lá, a gente tem que ouvir essa voz. Existia o seu Antônio, que trabalhou 35 anos numa construtora. Ele era um ótimo construtor. E o engenheiro gostava muito do trabalho dele. Mas o seu Antônio se aposentou e chegou para o engenheiro e disse, olha, eu quero parar de trabalhar. E o engenheiro disse, tá bem, mas eu quero que tu faça mais uma obra para mim. E ele já não aguentava mais, mas disse, tá, tudo bem, vou fazer. De repente o engenheiro escolheu um terreno, comprou material de primeira, deu a planta e disse, tá aqui. E o seu Antônio, já sem vontade de trabalhar, escutava uma vozinha atrás dele que dizia, não faz mal feito. Mas ele já não tinha vontade, deixou fora de esquadro, parede com reboco mal feito, eletricidade não estava correta, o telhado que olhava parecia que estava meio de lado. Não era o padrão do seu Antônio. E atrás a vozinha dizia, não faz isso, é o teu último serviço, por que tu está fazendo isso? Mas ele fez a casa assim, mal feita. Quando o engenheiro chegou, entrou na casa, pronta, e o seu Antônio ali, é o último serviço, o engenheiro pegou a chave e disse, essa casa é tua. E aí ele pensou, puxa vida, se eu tivesse dado ouvidos àquela vozinha que dizia atrás de mim, não faz assim, agora eu estava com uma casa bem feita. Agora essa casa está com reboco ruim, torto, telhado ruim. Ouve a voz que está atrás de ti. Eu servi o exército em 91. Sou velho. E eu aprendi, eu já sabia com o clube de desbravadores, mas eu aprendi um pouco mais com bússola. E a gente tem que fazer silêncio total para que a pessoa, o homem passo que está na frente, possa ouvir a gente dizer direita, esquerda, direita, esquerda. O homem passo vai com uma camisa branca, o homem bússola está com a bússola posicionada
E se ele não ficar em silêncio, ele não vai ouvir, porque o barulho do mato pode obstruir a voz. Ele tem que estar plenamente com a sua acuidade auditiva perfeita para que ele possa ouvir. E nós, muitas vezes, temos ruídos no meio do caminho que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Por isso, preste muita atenção. Dobre seus joelhos, porque não tenha dúvida que a voz de Deus vai chegar até você. Esse é o primeiro conselho. Vamos ao segundo. Está em Gálatas 6:7. Esse eu sei de cor. Não lhes deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Sabe, parece a lei do retorno. Você planta e colhe. Quando eu tinha uns 13 anos, eu e o meu irmão mais velho derrubamos um mato que era muito ladeira, assim, embaixo tinha um córrego. Naquela época ainda podia derrubar mato, hoje é proibido por lei. E aí o meu irmão derrubava, jogava para baixo e eu enrolava uma corrente numa junta de boi e levava lá para cima onde o caminhão que comprava lenha chegava. Depois que aquele mato foi derrubado, a minha mãe disse, olha, agora tu pega meia lata de feijão, a tua máquina, era uma maquininha de plantar assim, e vai lá e planta essa meia lata de feijão. Tinha mais ou menos uns 7 quilos, ela entendia, sabia que 7 quilos dava 7,5 quilos mais ou menos, e eu comecei de manhã e fui, nem levei almoço porque eu achava que ia voltar até meio-dia. Mas o que eu não levei em consideração é que além de ser uma ladeira, tinha muito toco e era difícil de caminhar. E já se foi meio-dia, eu olhava para o sol, já tinha passado do meio-dia, já era quase 2 horas e eu não tinha terminado. E aí eu lembrei, quando terminar o feijão, tu pode vir embora. O que eu fiz? Achei um toco, fiz um buraco, enterrei aquele feijão e fui para casa e disse, mãe, não deu para terminar, faltou feijão. Passou uns 15 dias, ela disse, não pode ter faltado feijão. Acho que eu botei aqui, apertei aqui. Passou uns 15 dias, ela pegou um veneno de formiga e disse, eu vou lá ver. Chegando lá, adivinha o que ela viu? Uma toceira de feijão, porque eu esqueci que semente brota. E aí o que aconteceu? Nem vou falar, mas foi triste. Foi bem triste para mim. Gente, o que a gente plantar, a gente colhe. E quando a gente planta um grão de milho, a gente colhe uma espiga com um monte. 30, a Bíblia diz 30, 50, 100. Não esqueça disso. Se você quer colher coisas boas, frutos bons, plante frutos bons. Deus é tão misericordioso que Ele deixa que a gente escolha as sementes. Mas Ele é tão justo que Ele vai fazer com que eu colha aquilo que eu escolhi plantar. Está nas nossas mãos a decisão. Qual é a semente que eu vou escolher? Terceiro conselho. Assim que o telefone virar. Vamos lá. Está em Isaías 43, 18 a 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e já está surgindo. Sabe, às vezes nós somos prisioneiros do passado. Às vezes a gente fica tão atrelado a alguma coisa que aconteceu no passado. Eu posso dizer a vocês que a minha infância foi bem difícil. Não foi uma infância boa. Mas se eu ficasse preso ao passado, quem eu seria? Ninguém. Nós passamos por situações, às vezes, não só em família, entre casais, entre amigos, entre irmãos, entre parentes, entre pessoas queridas, problema de trabalho, de faculdade, que a gente fica aprisionado a situações que viveu no passado. O passado está no passado. Na minha frente está o futuro. Eu vivo o hoje, pensando no futuro, mas o passado fica no retrovisor. Sabe, a gente não deve apagar totalmente o passado, porque nos traz, às vezes, aulas, instruções, mas o seu passado deve ser do tamanho do seu retrovisor. Simplesmente você olha o passado, que já foi, mas vai em direção ao seu futuro. Não fique aprisionado ao seu passado. O próximo está em
Salmo 90, 12, esse eu amo. Sabe que este ano já iniciou difícil para nós, né? Dia 2, feriado, aqui estiveram uma direção e junto estava o Rui. Fez uma oração linda, nosso amigo querido. Alguns dias antes eu tinha perdido meu pai. Final do mês de janeiro, meu pai faleceu já com 84 anos. E agora, há poucos dias, eu perdi mais um amigo. O Leomar, que também fomos diretor associado de clube. Então, em questão de um mês, 3 pessoas queridas se foram. E esse versículo me vem à mente. Salmo 90, capítulo 90, versículo 12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcançamos coração sábio. Quando a gente percebe que a nossa vida é finita, que a gente tem um tempo determinado aqui nessa terra, que a gente logo não vai existir mais nesse nosso corpo. Logo a gente vai viver numa vida eterna, com um corpo transformado, com um outro nome. Quando a gente percebe isso, a gente atinge o coração sábio. E quando a gente atinge um coração sábio, a gente para de se preocupar com problemas pequenos, com picuinhas, com coisas pequenas da nossa vida, com coisas que não devem prestar a nossa atenção. Nós não devemos prestar atenção nessas coisas pequenas da vida. Sabe, existe uma frase bem interessante, que é uma diferença entre inteligência e sabedoria. Isso eu acho fantástico. Diz assim: a sabedoria sobrepuja a inteligência quase sempre. Existe muita sabedoria, inclusive em esconder a inteligência. Entre gente sábia e gente inteligente, gosto de ouvir os inteligentes e observar os sábios. Um sábio inteligente é tão gentil que passa pelo menor dos inteligentes, mas o inteligente sem sabedoria é tão hostil e arrogante que faz papel de tolo. Um inteligente precisa provar e defender a sua inteligência. O sábio só precisa viver. Tem uma história de um personagem que era um empresário, aqueles loucos por trabalho, como é que é o nome? Workaholic? É isso, workaholic, né? E ele foi obrigado a tirar férias. Foi obrigado, porque ele queria trabalhar. E o dono da empresa comprou uma passagem para ele e para a esposa para o Nordeste e disse: você vai, não tem escapatória. E ele chegou lá, tucanado, não sabia o que fazer, acordou 5 horas da manhã, foi para a beira do mar, e aí ficou olhando na beira do mar. De repente, lá pelas 7, 8 horas, veio de longe um barquinho com um pescador, pegou meia dúzia de peixe, indo para casa, e ele disse: posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse: claro. Por que você está vindo agora? Porque eu já peguei o suficiente. E aí ele disse: tá, mas se você ficasse, podia pegar mais? Claro que sim. E por que você não ficou? Porque isso aqui é o suficiente para mim. Olha só, vou te dar uma sugestão. O empresário: você fica mais tempo no mar. Com o dinheiro que sobra do peixe que você vendeu, você compra outro barco. E aí você põe uma pessoa a trabalhar. E a pessoa trabalha mais tempo no mar e você compra outro barco. E agora você, com 3 ou 4 barcos, começa a fornecer peixe para um supermercado. E aí você aluga um galpão na cidade e você começa a vender peixe para o seu estado. De repente você muda o seu galpão para a capital do estado e começa a fornecer peixe para o Brasil inteiro. Depois de 20 ou 30 anos de trabalho, você tem uma empresa estabelecida, você se aposenta, e aí você vai para uma cidade no interior, na beira da praia, você pesca por esporte, e depois você usa o seu tempo para tocar o violão e ficar com a sua família. De repente ele olhou para aquele homem e pensou: mas ele já vive essa vida. Por que ele vai ter que trabalhar 30 anos para viver uma vida assim? A inteligência pode nos fazer sofrer muito mais do que a sabedoria pode nos trazer. Então, ensina a contar os nossos dias significa que a gente é finito. A gente tem um tempo pré-determinado nesta terra. E algumas coisas devem ser evitadas. Último, e a gente já vai encerrar. E eu acho que esse é o mais importante. E diz assim:
pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Este versículo podia terminar aqui, mas ele não termina. Ele diz assim: mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Você percebeu? É difícil. É fácil a gente falar de perdão. É fácil a gente falar que vocês devem perdoar. Mas quando a gente passa por uma situação assim, é realmente difícil. A gente passa por uma situação que você foi magoado, sofrido, judiado, e aí você tem que estender a mão e dizer: eu te perdoo. É muito difícil, mas, meu irmão, a Bíblia fala que se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. Sabe aquela expressão que Deus perdoa tudo? Tem uma vírgula aqui. Tem uma vírgula. Deus perdoa tudo se eu perdoar. A oração do Pai Nosso diz: perdoa as nossas dívidas assim como eu perdoo a quem nos tem perdoado. Será que você tem que acertar as contas com alguém? Será que você tem que perdoar alguém? Conheço a história de uma senhora de 83 anos que estava entrevada numa cama há 12 anos. Fazia 12 anos que ela não conseguia caminhar. De repente um pastor foi visitar, conversando com ela, perguntando, ela disse que já tinha sido da igreja, pediu para ela cantar. E aí surgiu a oportunidade, ele disse para ela: a senhora tem mágoa de alguém? Ela disse: eu tenho. Eu tenho uma pessoa, uma cunhada, sempre cunhada, né? Já viu? Eu tenho uma cunhada que é insuportável, que ela me fez isso, e eu não consigo perdoar. E o pastor disse: sabe que a senhora está entrevada por causa disso? E ela olhou, mas não respondeu, e disse: olha, eu lhe convido agora a estender o perdão para ela. Mas ela está longe, eu não consigo falar com ela. Não tem problema, perdoa no seu coração. E ela perdoou e os dois oraram. Quando foi segunda-feira, esta pessoa, a cunhada, chegou na casa dela, sem falar nada. As duas se abraçaram e se perdoaram. Isso, a falta de perdão, machuca tanto o outro quanto a gente. Muitas vezes, na nossa relação particular, a gente sofre por problemas. Às vezes, na nossa relação de igreja, a gente sofre com isso. Às vezes, na nossa relação de clube, e a gente pensa: por que eu não consigo levar o clube para frente? Porque existe um problema que eu preciso resolver. Porque existem situações para ser resolvidas dentro da nossa comunidade, da nossa igreja, do nosso clube, da nossa família. Este é o momento. Amanhã nós temos uma Santa Ceia. E mesmo que você não tenha contato com a pessoa, você perdoa no seu coração. Peça para Deus: Senhor, me ajuda a perdoar aquela pessoa. Às vezes a gente sofre uma ofensa tão grande que a gente não quer perdoar, e isso é normal da gente. Dizer que quem perdoa esquece, isso é burrice, porque a gente não esquece, quem esquece é Deus, a gente não tem Alzheimer. Mas quando essa ofensa não nos machuca, a gente pode dizer que perdoou. Então, prepare-se. Você veio aqui para aprender, para fazer um curso de preparação para ser líder. Mas eu quero que você prepare o seu coração. Eu quero que você prepare a sua vida espiritual, para que você possa perdoar, ser perdoado e levar o seu clube para cada vez mais perto de Jesus. Amém. Vamos cantar ou vamos orar? É contigo? Então vamos orar. Você pode ficar sentado mesmo. Neste momento eu vou dar 1 minuto para que você pense naquela situação difícil que você está enfrentando. Pode ser uma situação que você precisa perdoar. Pode ser uma situação que você precisa ser perdoado. Tanto para o seu vizinho, seu amigo, seu parente, seu membro de igreja, seu irmão, seu membro do clube. Você tem o seu momento especial para orar.
Senhor nosso Deus, o que mais nos chama a atenção é que o Senhor conhece cada pedacinho do nosso ser e mesmo assim nos ama. Por isso, Pai, esse amor incompreensível, incompreendido por nós,